Meus amigos, hoje quero trazer para vocês histórias humanas da Ucrânia e também da Rússia. Porque na Rússia, o incêndio desses dois depósitos da Wildberries que vimos no vídeo anterior. Bem, a Wildberries é muito parecida com a Amazon. Você pode ter sua própria loja online lá. Tudo o que você produz e vende online, eles podem armazenar e despachar para seus clientes. Se o depósito for destruído, o seu sustento também vai junto. Sua loja online inteira e talvez tudo o que você possui ou qualquer forma de ganhar dinheiro. E agora temos muitos desses revendedores na Rússia que perderam tudo fazendo vídeos para nós. E quero compartilhar isso com você porque essas emoções são humanas. Embora eles sejam russos, agora podemos ver a lição que eles estão aprendendo. Eu começo com um vídeo da Ucrânia. É triste, é horrível. Então, se você quiser um conteúdo um pouco mais leve, por favor, avance até onde falamos sobre os revendedores da Wildberries. Mas aqui está a mãe de Maria, de 11 anos, de Zaporizhia. No dia 19 de julho, uma bomba russa caiu bem no meio do complexo de apartamentos deles. Maria estava na cozinha, com 11 anos de idade. A mãe estava no quarto e ficou debaixo de uma laje de concreto, mas conseguiu rastejar para fora. Maria não conseguiu rastejar para fora. Esta é a mãe. Marshak. Marsha. A mãe de Maria Levchenko, de 11 anos, chama pela filha que ficou presa sob os escombros depois que os russos lançaram 6 bombas aéreas em Zaporizhia. Algumas das bombas atingiram prédios residenciais. Por que você foi à cozinha? Se tivesse ficado na sala, tudo estaria bem. Um ataque russo a Zaporizhia em 19 de julho matou 3 pessoas e feriu mais de 14. Veja, bombas aéreas guiadas, cabes, chame como quiser. Essas são as bombas nas quais a Rússia colocou kits de orientação ou guiagem, ou seja, elas terão coordenadas definidas pelos oficiais da Força Aérea e essas bombas vão voar e se guiar até essas coordenadas. Então, esse conjunto de apartamentos era a coordenada. Eles fazem isso deliberadamente para que possamos ver vídeos como este. Esse é o objetivo dos russos, a exportação do medo. Mas eu não vou me curvar a esse medo russo. Quero mostrar isso para vocês para que saibam quem são os russos, não para assustar, mas para mostrar quem eles realmente são. Se você está com medo, saiba que esse é o objetivo dos russos. Houve uma explosão durante a noite. Por volta das 3 da manhã, eu estava deitado na cama. Eu vi tudo voando. Eles lançaram bombas guiadas KB. Foi uma noite aterrorizante. É assim que um dos apartamentos parece por dentro. Só esse apartamento já conta uma história sobre por que os russos estão atacando a Ucrânia. Você já pode ver um aparelho de ar-condicionado bem aqui. Pode ser insignificante para a Europa Ocidental ou América, mas os ucranianos possuem porque são uma nação desenvolvida. Os russos não são. Eles não têm água encanada na maior parte do país, não nas capitais nem nas grandes cidades, mas na maior parte das periferias, como eles chamam. Também faltam aparelhos de ar-condicionado, até mesmo em prédios de apartamentos nas grandes cidades. Então, para eles, não gostam que o vizinho esteja melhorando, ficando mais próspero. Esse é um dos motivos. Só por esse trecho dá para entender por que eles bombardeiam. É inveja. E agora, em total contraste, vamos imediatamente para uma das vendedoras da Wildberries que perdeu seu sustento, tudo o que ela tinha para ganhar dinheiro. Foi tudo reduzido a cinzas, ela ainda tem a vida dela, ela ainda tem, imagino, pai, mãe, irmãos, irmãs, ela ainda tem seu apartamento, seu carro, mas perdeu o estoque que mantinha na Wildberries. Vamos ver como ela se sente sobre isso. Há 3 anos comecei a produzir aditivos para a confeitaria e vendê-los em marketplaces. Tem sido um grande sucesso. Estamos entre os 3 maiores vendedores da Rússia. Eu faço cada pote e design sozinho. Agora tenho uma equipe de 11 jovens que dependem de mim, o que me traz grande responsabilidade. Eles confiam em mim e me admiram. No mês passado percebi que vendia com prejuízo, pois meu produto é de alta qualidade e não consigo barateá-lo. O Marketplace aumentou suas comissões em cerca de 30 a 40% falando da Wildberries, a Amazon da Rússia. Eles elevaram as taxas. Hoje de manhã acordei com a notícia de que 2 depósitos da Wildberries pegaram fogo. Pelo acordo de 7 de julho, que era impossível recusar, a Wildberries não assume nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou danos resultantes.
A administração da Wildberries já sabia que seriam atingidos, e em 7 de julho, cerca de 1 ou 2 semanas antes dos ataques aos seus depósitos, forçaram todos os vendedores a aceitar os acordos de que nenhum dano teria que ser pago por eles. Acho que eles sabiam que seriam atingidos. E todos que têm que pagar por esses danos são esses vendedores russos. Todos os meus produtos estavam armazenados nesses 2 depósitos. Compreendo que alguns perderam 400 ou 500 milhões, mas o padrão de vida e a renda variam. Por isso ela não está chorando. Ela está muito triste por ter perdido muito dinheiro. Ela perdeu dinheiro e ela perdeu os produtos dela. Ela não perdeu a filha dela. Ela não perdeu a filha de 11 anos dela. Mas aquela outra mãe na Ucrânia acabou de perder. Em Zaporizhzhia, no dia 19 de julho, a criança se chamava Maria e ela está morta. E essa senhora aqui na Rússia está chorando por ter perdido produtos. Então, eu quero trazer esses vídeos para mostrar a perspectiva do que faz essas senhoras russas chorarem e acharem que isso é o fim do mundo. Elas perderam tudo, mas não perderam. Eu já mostrei para vocês uma mulher que perdeu tudo. A filha dela, de 11 anos, tenho vários vídeos desses de vendedoras russas para vocês. Vamos assistir todos. Antes disso, vou mostrar para vocês uma imagem de satélite do depósito Wildberries de Elektrostal. Como vocês podem ver, há 3 depósitos, 3 prédios. 1, 2, 3. Todos eles enormes, absolutamente enormes, e todos eles agora são um enorme monte de escombros, cheira a Rússia queimando e é lindo. Os russos, voltando de onde quer que estivessem para Moscou, podiam ver os incêndios, as fogueiras dando as boas-vindas de volta ao seu país esquecido por Deus. Você pode ver que isso foi filmado da janela de um avião. Então você volta para Moscou de alguma viagem de férias em Dubai e, imediatamente, bem-vindo à Rússia. Está tudo pegando fogo. Tudo é uma merda, exceto a paz. E deixa eu te mostrar outra russa vendedora empresária que perdeu tudo. Eu só estou chorando, acho brilhante. Isso significa que tudo se foi. Olha, eu tenho um negócio, um pequeno negócio. Eu não sei. Eu venho tentando tocar um negócio há 4 anos. 4 anos tentando lucrar. E eu aguentei todo tipo de porcaria. Este ano fechei minha loja física, voltei para minha cidade natal, saí de Moscou, eu sobrevivi. Muitos conflitos, muitos problemas de fluxo de caixa, dívidas de impostos. Eu ouço ela chorando e ouço as palavras saindo. E tudo o que eu ouço é dinheiro e o que eu sofri em termos materiais. Tanto sofrimento. E lá se vai aquela história dos grandes valores da misteriosa alma russa. Bem, se você olhar de perto, não precisa procurar mais. Basta ouvir as palavras. É tudo dinheiro, 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 dinheiro. Enquanto nós acabamos de ver um vídeo no começo de uma mãe perdendo uma filha, não tem como colocar um preço nisso. Não é como perder dinheiro. Não é como perder seu depósito. É perder uma filha. Absolutamente tudo. Meu estoque sazonal ficou preso na alfândega e metade certo nesta temporada. E daí? O depósito está pegando fogo, onde eu tenho um monte de mercadoria que vale milhões, falando de rublos. Então ela está chorando. Ela perdeu milhões de rublos. Esse é o preço da Maria de 11 anos que acabou de morrer? Acho que não. E há 10 dias a Wildberries apresentou novos termos. A gente já sabe dessa parte. Só resta chorar. Eu sei que tem um monte de outras pessoas exatamente na mesma situação. E o que elas vão fazer, eu também não sei. Na minha cidade não tem gasolina, não tem eletricidade, absolutamente nada. E eu só penso, bom, a gente vai dar um jeito, vai ficar tudo bem. Como? Como? Eu estou tão cansado de tudo isso. Quando não há opção de tudo ficar bem, isso não existe, né? Por que que algumas pessoas vão para Bali? Para elas tudo está ótimo. Agora ela tem inveja de quem vai viajar para Bali. Ela deveria assistir ao vídeo das crianças mortas na Ucrânia pelo governo que ela apoia. Há 4 anos ela diz que tenta tocar esse negócio. Há 4 anos a Rússia ataca a Ucrânia diariamente com bombas e quase todos os dias uma criança é morta. E agora ela está chorando porque perdeu tudo. Eu não acho que ela perdeu tudo. Acho que ela só precisa ser instruída. O que é realmente valioso na vida? Porque na Rússia, eles realmente abraçaram esse capitalismo. Capitalismo, ou seja, eles se importam muito com dinheiro. E quando eles perdem isso, parece que perderam tudo. Mas não perderam. Nesse sentido, acho perfeito mencionar que a Ucrânia atingiu hoje o 3º depósito da Wildberries na região de Krasnodar, no sul da Rússia.
Como pode ver, está pegando fogo e será destruído pelas chamas. Os incêndios são tão grandes que os bombeiros russos não conseguirão apagar. Este é o terceiro grande incêndio. Então vai ter uma quantidade enorme de vídeos de vendedores reclamando de novo que perderam tudo e chorando lágrimas de crocodilo pra gente. Então nós vamos assistir esses vídeos porque isso faz parte do processo de educação deles e faz parte do nosso processo de entender melhor como o povo russo funciona. Mas aqui está o terceiro depósito pegando fogo. Nevinomisk. Eu não sei como pronunciar isso. Bem, isso é no sul da Rússia, na região de Krasnodar, e já era. Aqui está o bingo dos depósitos. Eu não sei se você já está jogando isso, mas pode jogar se quiser. Antes era bingo de refinaria de petróleo. Bem, aqui estão 10, 20 dos maiores depósitos da Wildberries na Rússia. E você pode pensar que é só uma empresa, é a Wildberries. Mas na Rússia é uma oligarquia, ou seja, essas empresas têm monopólios em algumas áreas. Então a Wildberries basicamente tem um monopólio nas vendas online russas. Existem outras empresas, mas a Wildberries controla 90% do mercado. Então, tirando isso, você literalmente elimina uma grande parte da capacidade dos russos de comprar e vender qualquer coisa online e enviar por toda a Rússia, o que é realmente doloroso para eles. Além disso, essa empresa vende equipamentos militares, aliás. Então, tirando Elektrostal perto de Moscou, tirando Krasnodar em Ené, Nevinamisk, que também fica na região de Krasnodar, 3 depósitos da Wildberries foram destruídos por incêndio. E eles realmente queimam melhor do que refinarias de petróleo, surpreendentemente, porque são grandes e há esses produtos empilhados até o teto e existe esse espaço de ar entre essas enormes fileiras de produtos secos. Quero dizer, o fogo precisa de oxigênio e ele consegue respirar muito bem nesses corredores cheios de produtos secos e papelão. Então, normalmente, o fogo se espalha muito rápido. É por isso que eles acabam completamente destruídos pelo fogo. Nossa busca para tentar entender a misteriosa alma russa continua. Eu trago para vocês vídeos de russos, jovens e idosos e como eles se sentem nessa situação específica. Acho que foi a Elektrostal, o primeiro depósito da Wildberries atingido. Assustador nem é bem a palavra. Todos pularam da cama no meio da noite. Ninguém entende o que ocorre. Bem, todos sabemos o que está acontecendo. Há uma guerra acontecendo, mas os russos não sabem o que está acontecendo. Eles vivem em uma câmara de eco. Há 4 anos, pessoas morrem na Ucrânia, civis em suas cozinhas por causa das bombas russas. Os russos deixam o governo agir assim, dizendo: não sabemos o que está acontecendo. Por que está tudo pegando fogo? Por que os ucranianos fazem isso conosco? Achávamos que já havia uma guerra, já existe uma guerra. Veja, achávamos que era guerra, ou seja, eles estão tendo um vislumbre da realidade. Achávamos que era guerra. Incendeiem as casas deles. Então você descobre que eles de repente entendem que é guerra. Não estou dizendo que devemos incendiar as casas deles, porque isso nos tornaria tão ruins quanto os russos. Eu não acho que devemos atacar civis. Eu não acho que os filhos deles deveriam morrer. Mas eu acho que todo alvo militar ligado às forças armadas e à capacidade russa de atacar a Ucrânia deve ser atacado. Como os armazéns da Wildberries, que estocam e vendem equipamentos militares. Talvez quando os russos virem isso bastante percebam que é uma guerra iniciada pelo próprio governo. Todos ficaram assustados, mas afinal, o que é isso? Por quê? Por que eles vieram voando para cá? E por que estão nos atacando? Isso é guerra? São perguntas que você vê. Nunca tinham feito isso antes. Agora um depósito está pegando fogo. Ela vê isso pela primeira vez na vida, talvez pela segunda. Não sei quantos anos ela tem. E ela já faz perguntas mais próximas da verdade. É disso que estou falando. Educação, reeducação. Você atinge alvos militares perto dessas pessoas e elas começam a questionar, mas isso demora. Esse medo, essa dor, o fato de eles estarem apavorados, tudo isso faz parte da nossa forma de educar o povo russo. Qual é a situação em Elektrostal? Isso é concebível? Tem uma cidade ali perto. Será mesmo certo explodir isso desse jeito? Sim, é sim. Isso assustaria todo mundo. Como você reagiu? Bem, assustado. É assustador. Quero dizer, é realmente como uma guerra. Não é só como uma guerra, é guerra. Veja, toda vez que uma nova pessoa russa chega para dizer alguma coisa, basta ver um incêndio uma vez e já dizem que é guerra. Essa é a vida diária dos ucranianos há 4 anos. Na verdade, no leste da Ucrânia já são 12 anos desde 2014. Então, sim, fico feliz que possamos educar as pessoas também em Moscou e em São Petersburgo. Existe esperança de que isso pare de acontecer no futuro? Devemos simplesmente nos acostumar a esse tipo de estresse?
Bem, tudo isso deveria acabar até 2028. Bem, tudo isso era para ter acabado em 3 dias até Kiev. Agora, 4 anos depois, dizem que vai acabar no ano que vem. Eu não acho. Só vai acabar quando a Rússia estiver despedaçada e o Império tiver acabado. Não do mapa, mas da cabeça das pessoas. Quero trazer para vocês esta mulher russa porque ela expressa isso muito bem. Ela expressa muito bem o que um susto faz com ela. Esta é a vida ucraniana há 4 anos, como eu disse. Mais uma vez, os russos veem um depósito pegando fogo, ouvindo as sirenes de alerta aéreo. E no final do vídeo ela diz uma frase e vamos focar nela. Eu acordei hoje porque estava realmente assustado. Às 3 da manhã, explosões de foguetes começaram. Sistemas de defesa aérea e canhões antiaéreos estavam a poucas dezenas de metros. A casa estava em choque e todos tremíamos. Eu, ao lado da minha mãe, segurava meus filhos. Uma situação muito parecida, exceto que essa garota, eu acho, tem seus filhos e sua mãe vivos agora. E eu percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. De novo, esse é um jeito muito russo de se sentir. Não há nada que eu possa fazer em relação à situação em que estou. Não há nada que eu possa fazer quanto ao homem que lidera meu país. Não há nada que eu possa fazer quanto ao que acontece no meu país. Eu não posso mudar minha vida de jeito nenhum porque isso está nas mãos do czar e sempre foi assim. É um jeito muito russo de se sentir. Se quiser se sentir como um russo e entendê-los, leia Dostoiévski e tente se sentir como uma vítima. Assim você entende a ideia. A única coisa que eu disse foi que estava tudo bem. É outra coisa muito russa de se dizer. São apenas essas pessoas. Estou tentando explicar, mas não preciso. Essas pessoas são clichês de russos. Tudo bem. A casa está pegando fogo, mas tudo bem. Crianças, foi só um trovão muito alto. E foi realmente assustador. Meu pai trabalha no corpo de bombeiros e agora tudo está em chamas por toda parte. Temos helicópteros de combate a incêndio em operação. Eu realmente quero que tudo isso acabe. Ela está chegando lá. Prepare-se, meu amigo. Ela está prestes a ficar perigosa. Não consigo imaginar como é para as pessoas que moram perto da fronteira e passam por isso todos os dias. Você consegue imaginar como deve ser para uma mãe que perdeu sua filha de 11 anos? Talvez essa mulher russa tente imaginar isso agora que os próprios filhos dela estão em perigo. É realmente difícil e afeta muito o seu psicológico. O zumbido, e lá você fica tremendo. E você simplesmente sabe. Ou vai explodir ou pode nem acertar. Você só espera para ver e cruza os dedos. Por favor, parem a guerra, tá vendo? Agora ela falou. Ela falou isso em voz alta pela primeira vez. Russo admite sentir que o czar controla tudo e que nada pode fazer. Disse em voz alta, verbalizou que isso é o que o povo russo pode fazer e deve fazer e que essa é a responsabilidade deles. Eles podem falar e expressar preocupações sobre seus filhos. Precisam mudar o governo que os coloca em risco. Esse é o governo russo de Putin, FSP, quem quer que você queira colocar lá. Parem a guerra. Ela disse isso. Agora vá lá e diga isso na rua. Convide todos os seus amigos. Crie grupos no Telegram e no WhatsApp, organize-se e diga o que você pensa. Isso é o que você pode fazer. É aqui que começa a educação dos russos. Quando as crianças são ameaçadas, as mães ficam corajosas. Mais corajosas até do que as ameaças do FSP ou da polícia UMON de te colocar na cadeia. É disso que falo sobre educação. Eles sentem que seus filhos estão ameaçados e dizem: parem a guerra. Os ucranianos sabem o que fazem. A guerra precisa alcançar cada russo. Um susto é suficiente para ela dizer: parem a guerra. Então você vê como a mentalidade russa desmorona facilmente. Basta uma vez, uma noite para você dizer: parem a guerra. Só precisamos continuar como os ucranianos, que estão indo muito bem. Meus amigos, o exército ucraniano tem um novo chefe do Estado-Maior. Você lembra da briga entre Fedorov, o ministro da Defesa, e Zersky, o chefe do Estado-Maior. Primeiro, Fedorov foi demitido. Depois começaram os protestos na Ucrânia porque o povo ucraniano não se vitimiza. Eles não são vítimas. Eles vão para as ruas se não gostam de alguma coisa. E como é a democracia da Ucrânia, eles podem dizer o que pensam, dizer o que querem, e o presidente tem que ouvi-los porque é assim que funciona em um país democrático. E é assim que tem funcionado. Zelensky realmente ouviu. Ele demitiu Zersky, o chefe do Estado-Maior, porque ele tem que ouvir o povo, pois é o povo que lhe dá o mandato para governar. E o povo pode e vai tirar esse mandato. Então ele ouviu, ele removeu Zersky e o substituiu pelo general Mikhailo Trapati. Quem é o general Mikhailo Trapati?
Deixe-me te contar, eu sou um grande fã desse vídeo. Isso foi em 2014, quando a guerra começou entre a Rússia e a Ucrânia. E essa é uma multidão financiada e paga pela Rússia em Mariupol. Essas pessoas que montaram essa barricada. Isso é Mariupol em 2014. Os russos enviaram o dinheiro e as armas, eles montaram essa barricada e aí chega na época não um general, não um major. Não tenho certeza qual oficial, talvez Tenente Drapati, agora chefe do Estado-Maior na frente. E vamos ver o que ele faz com essa barricada de traidores. É ele. Atravessou direto. Mariupol é nossa, é uma cidade ucraniana. Caiam fora, seguido por outro BMP ucraniano. Veja, este está liderando este BMP. Voando por essa barricada a toda velocidade, agora é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Mikhailo Drapati, um herói da Ucrânia. Estou muito feliz que isso aconteceu. E você pode ver que estou feliz porque a Ucrânia mais uma vez provou que é uma nação democrática. Demos Kratos é a vontade do povo, o governo do povo, como diziam os antigos gregos. Significa que as pessoas vão para as ruas e conversam, e quem tiver o mandato dado pelo povo terá que ouvir. Até Zelensky não pode ser substituído durante a guerra, pois não haveria novo presidente. É preciso esperar o fim do conflito. Mesmo assim, ele ouve, provando que escuta o povo e que a Ucrânia é uma nação democrática. É simplesmente lindo. Uma prova linda que me deixa realmente feliz. Além disso, Drapati é uma verdadeira lenda, uma lenda na Ucrânia e no exército. Ele está lutando contra os russos há 12 anos. Não lutando em qualquer guerra ou sendo treinado em outro lugar, mas lutando contra o exército russo há 12 anos. Então ele está exatamente onde deveria estar. E o povo ucraniano já se pronunciou. Com Drapati, com o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, sinto que eu mesmo também estou na posição certa, e vocês estão me permitindo fazer isso. E eu adoro fazer isso. Eu adoro desmontar a propaganda russa. Eu adoro traduzir a mentalidade russa para o Ocidente. Acho que isso precisa ser feito. Acredito nesse objetivo e vocês me permitem realizá-lo. Agora vou ler os nomes de 3 membros do Buy Me a Coffee que se juntaram após o vídeo anterior. Azen Stone e Kokia Palmer. Obrigado por se juntar. Então, Somaona, claro, sempre tem um anônimo. Obrigado, Somaona Povreal Mark. Povreal. Obrigado, Povreal, por se juntar. Se você gosta do meu canal, torne-se membro mensal e me apoie no Buy Me a Coffee. Inscreva-se no canal. E até o meu próximo vídeo, toda segunda, quarta e sexta-feira, não deixe de voltar. E tchau!